Fala galera ligada aqui no Universo Begin, é o Brian que vos fala. E enquanto a Nintendo ainda não apresenta oficialmente o Nintendo Switch 2, que a gente vai até fazer live cobrindo aqui no canal, nós temos algumas notícias interessantes. Segundo o rumor, novamente rumores, né? A tela de LCD do Switch 2 vai ser de 120 Hz, com suporte a tecnologias VRR e HDR. Detalhe, tá pessoal, o meu celular, né, meu smartphone, ele tem uma tela de 120 Hz e cara, ver isso num console vai ser extremamente interessante. Depois eu vou comentar o que a gente pode esperar disso, tá? Mas vamos lá. Rumores sobre as especificações do próximo console da Nintendo Switch continuam um pouco tempo antes da apresentação completa. De acordo com o usuário Secret Boy, que já havia previsto com precisão o desempenho do CPU do aparelho em janeiro, a nova geração contará com uma tela LCD capaz de operar a 120 Hz, além de suportar HDR e VRR, tecnologias que prometem experiência visual aprimorada e jogabilidade mais suave. Em seu primeiro post, Secret Boy afirmou que o console seria equipado com uma tela de 120 Hz e VRR, o que beneficiaria o modo portátil dos jogos, permitindo que desenvolvedores otimizassem os títulos para rodar a 40 FPS com mais estabilidade. Segundo ele, esses recursos seriam fundamentais para suavizar quedas de taxas de quadro e oferecer uma melhor resposta visual durante as partidas. Além disso, Secret Boy comentou sobre o desempenho da GPU, mencionando números próximos aos valores vazados recentemente, de 3 teraflops no modo docked, no modo docado, né, no caso, e cerca de metade desse valor no modo portátil. As pessoas realmente devem se preparar para 3 teraflops no modo dock e cerca da metade disso no portátil. Não espero que acreditem, mas é o que eu ouvi dizer, são as especificações finais. O usuário reafirmou que depois disso, com convicção, que a Nintendo Switch 2 realmente terá uma tela com taxa de atualização de 120, o suporte HDR e VRR, que o display será do tipo LCD. Segundo ele, essa escolha pode ter sido feita para equilibrar desempenho e custo, já que uma tela OLED seria provavelmente mais cara para essa primeira interação do console. Com toda certeza, né? Caso essas informações confirmem, a nova geração de console poderá exibir cores mais vibrantes, taxas de quadro mais elevadas e a suavidade visual que minimizará a percepção de falhas de desempenho. Um avanço notório considerado é que o Switch OLED e o Steam Deck operam apenas a 60 Hz. Pessoal, e o que é HDR e o que é VRR? Vamos trazer aqui para vocês uma explicação rápida. O HDR, High Dynamic Range, é uma tecnologia que melhora a qualidade da imagem, aumenta a faixa de cores, brilho e contraste. Com HDR, as áreas escuras de uma imagem ficam mais detalhadas, enquanto as áreas brilhantes não perdem detalhes por estarem muito claras. Isso resulta em uma imagem mais realista e vibrante. Há diferentes padrões de HDR, como HDR10, mais comum, suportado pela maioria das TVs e monitores, Dolby Vision, versão Premium, ajusta a imagem cena por cena, HDR10+, similar ao Dolby Vision, mais aberto, HLG, Hybrid Log Gamma, usado em transmissões ao vivo. Nos jogos, o HDR melhora a iluminação e a profundidade de cores, proporcionando uma experiência mais imersiva. VRR é uma tecnologia que melhora a fluidez dos jogos ao sincronizar a taxa de atualização no monitor com a taxa de quadros do jogo em tempo real. Isso evita problemas como screen tearing, corte na imagem no caso, e stuttering, travamentos. Os principais padrões de VRR são G-Sync da Nvidia, que inclusive meu monitor atual tem, né? Funciona melhor com GPUs da Nvidia, óbvio, né? FreeSync da AMD, compatíveis com GPUs da AMD e alguns Nvidia. HDMI VRR, padrão da TVs compatíveis com HDMI 2.1. Se um jogo roda 45 FPS, por exemplo, em um monitor com VRR, ele ajusta dinamicamente sua taxa de atualização para 45 em vez de forçar 60, reduzindo artefatos visuais. Resumindo, HDR melhora a qualidade da imagem, cores, brilhos e contraste, e VRR melhora a fluidez dos jogos, sincronizando a taxa de atualização com FPS. Ou seja, pessoal, isso aí vai ser excelente pra gente que é consumidor da Nintendo, né? Pra gente que tá procurando uma coisa interessante. E o que eu ia especular, que eu falei assim, mais pra frente eu vou falar um negócio aí, comentar. Pois é, com essa ideia da tela ser de 120, me leva a pensar se talvez alguns jogos mais leves, né? Talvez e tal, possam estar até rodando em mais FPS do que 60 nesse novo console da Nintendo. Porque uma tela de 120 é esperado que tenham jogos ali que rodem um pouquinho acima de 60. Ou talvez seja só pra estabilidade mesmo, igual o cara falou. Mas eu não sei, assim, isso é pensamento meu, tá? O que o cara falou faz mais sentido do que o que eu penso. Mas às vezes vai que acontece, né? Então, a minha especulação é essa. E se realmente eles estiverem
querendo trazer alguns jogos que rode acima um pouquinho de 60 FPS. Não precisa ser 120, mas sei lá, 70, 75 FPS. Talvez os próprios 60, né? Enfim. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai ser disso aí. Eu tô bem curioso. Acho que vocês também devem estar. E vamos esperar o anúncio que eu vou estar trazendo live aqui cobrindo, né? O anúncio do Switch 2. E é isso, pessoal. Não esquece aí do like cogumelo, comentar e se inscrever se não for inscrito. E não perca os vídeos, deixe seu comentário que ajuda pra caramba. Hype o vídeo se puder. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!